Acabou o relacionamento. Também com o preço que as coisas estão, meus queridos, o preço da picanha já subiu 9,23% em 2026. E a alta dos preços dos alimentos começou a virar dor de cabeça para o presidente Lula há poucos meses da eleição presidencial. Acabou o relacionamento. Também com o preço que as coisas estão, meus queridos, o preço da picanha já subiu 9,23% em 2026. E a alta dos preços dos alimentos começou a virar dor de cabeça para o presidente Lula há poucos meses da eleição presidencial. A inflação se distanciou ainda mais da meta, que é 3%, e rompeu o teto de 4,5%, subindo para 4,72% na taxa acumulada em 12 meses. Os preços dos alimentos em domicílio, por sua vez, subiram pelo sexto mês consecutivo, com 3 fortes altas em março, abril e maio, que já estão pesando no bolso do consumidor. O gerente de pesquisas do IBGE, Fernando Gonçalves, explica que a guerra no Irã encarece o preço dos combustíveis, com impacto sobre o custo do frete e dos fertilizantes, e que esse é o pano de fundo sobre a alta dos alimentos e que mostra que a tentativa de segurar o preço dos combustíveis não teve todo o efeito que a equipe econômica esperava. E a gente leu essa pauta ontem, não foi? Sim, senhor, e eu disse justamente isso, né? A questão do IBGE, no meu comentário, eles tentaram maquiar de todo jeito. Agora, como não há mais como maquiar, então eles partiram para essa ideia de que agora a inflação brasileira se deve à guerra no Irã. Faça-me um favor, ele está se referindo ao Estreito de Hormuz, onde não estava passando petróleo, o preço do petróleo subiu, mas isso tem um gap de tempo, né? Um delay para chegar nas bombas, para chegar no impacto para os produtores. A inflação brasileira é uma realidade, e é uma realidade já há meses, que eles estão maquiando. E agora, como eu disse, vai explodir, porque eles não têm mais como maquiar, Pavinato. E aí, você tem comprado muita picanha? Não, muita picanha não, a carne de porco tá mais barata, né? Que é uma carne supostamente de menos qualidade, mas é de muito boa qualidade. Agora, quem frequenta o supermercado... Como assim? Agora fui eu que fiquei... Não, ela é de boa qualidade, a carne de porco. Imagino, né? Diz leitor, diz especialista, né? Mas, de todo modo, a inflação de alimentos é o que tá pegando mesmo. Quem frequenta o supermercado, padaria, enfim, comércio, sabe o quanto sobe os alimentos e o quanto há uma discrepância entre os números oficiais do IBGE e os números reais nas prateleiras ali do supermercado, carnes, enfim, mas o que é curioso é que hoje é o governo Lula. Você tinha, por exemplo, a Tabata e tal, ela falava o Bolsocaro, né, falando que o Bolsonaro, o governo era Bolsocaro. Tabata, agora tá caro, você não vai falar, a radical de extrema esquerda Tabata não vai falar sobre esse tema. Então, assim, os alimentos subiram e isso certamente vai impactar, tanto assim que é uma grande dificuldade do governo Lula em capitalizar politicamente a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, porque acaba sendo um dinheiro pequeno e ele é corroído rapidamente pela inflação. Então as pessoas não fazem esse vínculo. O governo Lula consolidou a isenção do imposto de renda até R$5.000 e eu estou com mais dinheiro. As pessoas não têm essa percepção e até a direita política na época não conseguiu fazer um bom contraponto, acabou apoiando sempre com o tal do cálculo eleitoral, quando devia ter falado, não, a gente apoia 5 mil, não, 10 mil, 20 mil, 50 mil, né, isenção, mas não fizeram. O mesmo receio que a gente tem tanto no PL da misoginia, que é outra excrescência, quanto na questão agora da escala 6x1, né, há um grande receio de parte da direita votar a favor com um medinho da eleição, né, sem convicção firme. É o que a gente precisa de uma direita firme, né, que não ceda a esses supostos cálculos eleitorais. É aquela história, né, prometeu picanha, tá entregando abóbora, né, e o Lula, ele tinha até falado que ia parar com a guerra, né, da Ucrânia, né, na mesa do bar, a guerra segue aí há anos, e agora a questão com o Irã, ele pode sugerir, né, que levar o Ayatollah, né, no bar, né, ele não vai poder consumir bebida alcoólica, mas o Lula pode se intrometer, né, deu para ver o quão tóxico, né, para os outros líderes ele é no G7. Ninguém fez tanta questão ali de ficar perto dele, e ele ainda falou um monte de coisas ali que ele pensa de verdade, né, que ele não é de esquerda, enfim, soltou ali para os outros líderes, não acreditando que o microfone estava ligado, mas a gente sabe, né, quem apoia o Lula, vota no Lula.
o Lula pode sequestrar a mãe do sujeito, que o sujeito vai ainda o apoiar, porque do outro lado, né, estaria o fascismo, aqueles símbolos vazios que a esquerda usa para confrontar quem discorda deles, sempre focado especialmente no espantalho da ditadura militar. Né? Tudo da direita é o espantalho da ditadura militar, fascismo, essa bobajada toda que não para de pé. Mas a gente sabe que a esquerda somente sobrevive, de fato, num ambiente sem livre debate. Quando há livre debate, a gente vê que esses argumentos falaciosos do Lula e da esquerda acabam caindo facilmente, Pavinato. O Wanderson Salles, eu também gosto muito do nome Wanderson, acho bonito. Ele falou que o óleo baixou, o feijão baixou e o arroz baixou. Caiu a gôndola do supermercado, filho? Puseram para baixo. Cara. Ele falou que a alcatra tá 35 mango o quilo. Não é alcatra não, viu? Não tá, não. Não é alcatra não que estão te vendendo. Bicho. Mas não é alcatra, 35 mango. Só estão vendendo a carne estragada. Alcatra suína, pode ser. Pode ser a alcatra suína. Pode ser a alcatra do flango. Alcatra do flango. As empresas Rumble e Trump Media Corporation pediram à Justiça Federal da Flórida que o ministro Alexandre de Moraes, o nosso Mussolini da Moca, seja julgado à revelia no processo movido contra ele nos Estados Unidos. Em petição apresentada hoje, as empresas afirmam que Moraes foi citado por meio de um procedimento autorizado pela própria Justiça americana e tinha até o dia 15 de junho para se manifestar. Segundo os autores da ação, o ministro não apresentou resposta, não pediu prorrogação do prazo e tampouco constituiu defesa no processo. A Rumble e a Trump Media sustentam que tentaram notificar Moraes por meses pelos canais previstos na Convenção de Haia e não obtiveram sucesso. Diante disso, a Justiça da Flórida autorizou a citação de Moraes por e-mail a 2 endereços eletrônicos vinculados ao STF, com a confirmação de entrega em um deles. Caso a Justiça norte-americana acolha o requerimento, o processo seguirá para uma nova etapa em que a Rumble e a Trump Media poderão tentar obter uma decisão favorável, mesmo sem uma manifestação de Moraes sobre o mérito das acusações. Enfim, vamos imaginar o seguinte: a Justiça da Flórida, Caivano, condena o Moraes. E aí? Que vantagem Mary takes? Eu não sei te dizer, Pavinato. O que vai sair dali? O pedido de extradição de um brasileiro? Não faz o menor sentido. Mas, de todo modo, ainda que a gente não vá ver questões práticas, que é o que sempre o brasileiro espera, né? Ai, vamos ver o Moraes preso. Não, você não vai ver. Não tem como você ver nesse caso. Mas, contudo, porém, entretanto, ele continuará não podendo viajar para os Estados Unidos, primeiro porque ele não tem visto, segundo porque ele vai ter um mandado de prisão contra ele lá, exemplo do que tinha para Maduro e para outros violadores de direitos humanos. Agora, pode ser que com o nome inserido na Interpol, aí, na tal lista vermelha, que tanto queriam colocar bolsonaristas, talvez ele não possa mais viajar, Pavinato. Essa pode sim ser uma das situações práticas que se coloquem diante do destino do, como você chama, o Mussolini da Moca. E muito provavelmente aqui também, se nós tivermos um Senado mais alinhado à direita, que é o que se pretendia pelas estratégias aí do próprio Jair Messias Bolsonaro, ele pode ser um dos primeiros a ser impeachmentado, né, a ser retirado do STF. Vamos ver, a aguardar. As cenas dos próximos capítulos prometem bastante. João, a Interpol não atua ou possui atuação extremamente limitada em países que não são membros da organização. O Moraes, então, ele pode viajar para a Coreia do Norte, para a República de Palau e para Tuvalu. Onde fica Tuvalu? Faço a mínima ideia. Sim. Não sei, mas é importante dizer, né, que salvo o melhor juízo, foi o STJ estava segurando a citação, a intimação dele. Então o poder que o Moraes tem ultrapassa o STF, o TSE,
acaba contando com essa espécie de bovinismo, né? Essa subserviência dos demais órgãos, das demais instituições para o Moraes, né? Com medo, né? Efetivamente medo, não, a citação não andou e os advogados comprovaram lá na Flórida que havia a instituição, a STJ, aqui segurando, sem motivo algum, fazendo a citação ou barra intimação do Moraes. Então eles fizeram por e-mail, assim, no próprio expediente do STF, que ele criou com Elon Musk, enfim, e inventou um novo direito para ir atrás dos inimigos. E aí o Lula também contou aquela história de que, não, ele está do PCC, com o Comando Vermelho, ele está querendo que os Estados Unidos mandem o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, misturando um monte de temas ali, uma maçaroca danada. E o Moraes, como ele já foi humilhado pelos Estados Unidos, Itália, Espanha, que falaram, esses processos do Moraes, isso é uma excrescência. Não sobrevivem em países civilizados, né? A própria decisão da corte italiana falou, peraí, ele participou da coleta de provas, da produção de tudo, ele participou de tudo, e isso é normal nesse paizinho aí, é normal isso? Porque no mundo civilizado não é. Mas aqui a gente tem juristas falando, não, a Itália errou, avançou. Não, a Itália fez o certo, ó. Pelo menos finge que é um processo normal, né? Mas como não finge, esse é o da Carla Zambelli, que a Itália negou a extradição dela. E não era no do golpe, era do tal do hacker Delgatti lá, que também é bastante questionável. Agora fica essa questão, né? O Moraes, ilegítimo no cargo, hoje ele mesmo anulou o julgamento, né? O STF avançou para anular o julgamento do caso da tal da Mariana Ferrer. Então assim, ele segue lá normal, avançando, julgando, dando pitaco, dando entrevista, e o Alcolumbre ali. Então é evidente que as instituições não são legítimas para o povo não se vê representado nessas instituições e tende a não se sentir também após as próximas eleições, já que fica bem claro que é mais fácil uma minoria organizada controlar essa maioria desorganizada, que é a direita, a população em sua grande maioria conservadora, Pavi. Olha, ele pode fazer uma versão do Gilmar Palusa ainda ali em Portugal, ali na Ordem Soberana Militar de Malta. Também não pega. Também não pega a Interpol não pega ali. Ah, interessante isso. Não pega. Mas olha só, Pavi, você deu aqui uma aula outro dia sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, né? E eu vou linkar essas duas questões, porque o João Belucci acabou de trazer a questão de que aparentemente ele continua agindo de forma totalmente natural. E eu ia tentar explicar, não é bem o termo, mas me falta outra palavra. Por que isso continua acontecendo? Porque ainda há apoio da imprensa. Hoje saiu no Estadão, de manhã, e eu leio todos os jornais antes de sair de casa, dizendo que juridicamente, afirmando exatamente isso. Foi um editorial, né? Um editorial do Estadão. Editorial covarde. Exatamente. Juridicamente era já sabido que o Eduardo Bolsonaro fosse ser incriminado. Isso é uma de dar nojo. De dar nojo. É asqueroso. Né? Aí ele tenta... Frouxidão com covardia. A imprensa inteira fez isso. Aí ele tenta dizer o seguinte, mas de novo vítima e juiz no mesmo caso são um escárnio e contrapõe toda a imagem que o STF tem. Eu queria saber que imagem que o STF brasileiro tem hoje. Porque tem aquele que você sempre cita aqui, daqueles grandes juristas. Esse STF tem essa imagem. Agora, vocês dizerem que juridicamente já era sabido que Eduardo Bolsonaro... Vocês estão onde? É por conta de vocês que o Brasil está nesse nível. E eu espero que a população não se esqueça disso. Não, juridicamente já sabia... É óbvio que já sabia que ele ia ser condenado, agora juridicamente não é, porque a vítima sempre vai condenar o algoz. Não tem nada de jurídico esse processo. Tem nada de jurídico. Eu quero saber de onde eles tiram esse povo para escrever essas coisas. Com especialistas, para ver. O Marcília foi um que foi consultado e, obviamente, né, defendeu a nossa visão, mas outros dois, um da SPM e o outro... Especialista. Acho que da FGV, enfim, whatever, não importa de onde eles são, mas o que eles disseram. Como é que pode ser professor nesse nível? Justificar o que o STF fez. Ah, pelo amor de Deus, fica difícil acreditar que a gente vai virar esse jogo, né? Não vai. Assim, eu faço a minha parte e não desisto. Eu também não. Mas não vai. Não vai melhorar. Tá 100-0. Não vai melhorar. Tá 100-0, né? Quando é que vai melhorar o Brasil? Não vai. Você vai desistir. Não vou desistir, mas também não vou ficar falando que vai melhorar. Ah, mas então que você faz a parte porque sem acreditar? Eu faço porque eu acho certo. E o certo a gente faz não esperando
alguma coisa em troca. A gente faz porque faz e ponto. É isso. A gente não comete crime. Por que a gente não comete crime se no Brasil quem não comete crime só se lasca? Que é o certo. Não é porque aqui ser errado que se dá bem que eu vou fazer. Não. Então não tem porquê. Não tem porquê. É igualzinho respirar. A defesa do presidente Jair Bolsonaro admitiu que ele solicitou o conserto de uma arma de fogo. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.